fazer muita bagunça ainda na serenidade. Por favor, pegue o seu celular. Vai lá no WhatsApp. No WhatsApp da comunidade Cuidar. Amor, não é isso não, amor. É a porta que chamaram. É difícil. Só a Elzinha mesmo. Preste atenção no que vamos fazer. Vai no WhatsApp da comunidade, todos. Você vai apenas escrever, não vai enviar. Entenderam? Está entendido? Cada um pega o seu WhatsApp da comunidade e vai escrever o que você está sentindo nesse momento. Qual foi a moção que Deus colocou no seu coração agora? Não é para enviar, é só para escrever. Qual é a moção que Deus colocou no seu coração agora? Uma palavra, um sentimento, uma imagem. Escreva, não envie, escreva. Não envie, escreva. Se você terminar de escrever, fica olhando para mim, para eu saber que todos já terminaram de escrever. Quem já escreveu, olha para mim. Quem não escreveu, continua de cabeça baixa escrevendo. Para eu saber se todos já terminaram. Os que chegaram agora não precisa fazer porque não participaram do momento orante, então não sabem o que está acontecendo. Só os que estavam no momento orante. Natália, sim ou não? Edna, sim ou não? Já terminou? Estamos esperando ainda, tem pessoas escrevendo.
podem enviar. Pode enviar e desligar o celular. Só envia e guarda o celular. Há um tempo atrás, eu vou ficar distante de vocês, porque eu optei por ficar sem máscara, porque daqui a pouco eu vou fazer, nós vamos rezar a missa, eu vou fazer outra missa. Eu tenho percebido que quando eu fico muito tempo de máscara, meus lábios têm ficado feridos. Então, por causa da umidade, né, porque eu trabalho com a palavra, então eu optei agora por ficar sem máscara por causa disso. Então, eu estou distante de vocês. A oração, nós precisamos aprender, e a minha intenção hoje foi essa, de perceber que oração é muito mais a nossa capacidade de escutar, de perceber, de sentir o mover, do que propriamente a gente falar, apresentar pedidos, fazer um louvor, fazer uma petição, uma intercessão. É muito interessante a gente começar a desenvolver, e isso eu sempre falei com vocês, a capacidade de oração, ela é treino, ela é repetição. Talvez vocês que são mães vão entender melhor do que quem ainda não é mãe e quem é homem. Mas a criança pequenininha, quando nasceu, você casou, você não é mãe. Não, nem sei se você casou, né? Mas até então você não era mãe. Você só é mãe a partir do momento que nasce um filho seu, não é verdade? Aí quando o menino nasce, você não sabe nada de ser mãe, porque ser mãe também é aprendizado. Você vai aprendendo a cada passo. Aí o menino começa a chorar, você chora junto, porque você não sabe se está passando mal, se está com dor, se está com dor de barriga. Você vai treinando o ouvido a ponto que você percebe que existem choros diferentes. Não é assim, as mães? Tem choro de menino que fez cocô, que fez xixi, que está com fome, que está com sono, que está com manha e que está com dor. É ou não é as mães presentes? Sim ou não? Vamos usar esta imagem para a gente entender. Quanto menos intimidade eu tenho com Deus, menos eu percebo a sua ação. Então, quando as pessoas falam assim, padre, eu não consigo ouvir Deus, é porque não está treinando o ouvido, é porque não está parando, é porque não está silenciando. Imagine se a mãe, nos primeiros dias do choro da criança, fala assim, eu não sei nada que ele quer, joga o menino no lixo. É isso que a gente faz quando a gente começa a querer o caminho da espiritualidade, fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu faço silêncio e não escuto nada. Aí o que você faz? Em vez de você perseverar, persistir, o que você faz? Para de rezar, para de ler a Bíblia. Imagine se a mãe fizesse isso com a gente, quando a gente começasse a chorar, mas ela persevera. E ela ali vai então entendendo, vai treinando o ouvido. Então às vezes uma palavra sem nexo, às vezes um sentimento sem muita clareza da minha parte, às vezes eu acho que não tem nada a ver. Com certeza Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Mas a gente não entende. Como a mãe, nos primeiros choros da criança, nos primeiros dias, meses, ela também não entende. Mas ela persevera, e porque ela persevera, ela começa a perceber as diferenças. Então, a nossa oração, ela deve ser muito mais marcada com o silêncio. O silêncio na nossa oração pessoal, ela deve ter um espaço
maior no nosso momento orante do que a gente ficar falando. Porque quando a gente consegue, preste atenção que eu vou dar uma coisa aqui muito séria e muito importante na linha da espiritualidade. Quanto menos eu falo e peço, mais Ele é o Senhor da minha vida. Vou repetir. Quanto menos eu falo e peço, mais Ele é o Senhor da minha vida. Dá para entender o que eu falei? Você consegue entender o que eu disse? Porque quem tem Jesus como Senhor, não está preocupado em ficar livre disso, curado dessa doença. Não, porque Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Então eu não preciso ficar... Porque a minha fé me diz que Ele está cuidando. Então eu calo a boca, eu me silencio para que Ele me oriente no que eu devo fazer neste momento que eu estou vivendo. Porque se eu vou para a oração e começo a pedir, eu estou angustiado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou precisando disso, eu não escuto Deus, e eu acabo agindo por mim mesmo, eu acabo agindo pelo meu querer, e a minha oração é, seja feita a sua vontade, mas não é, porque eu quero do meu jeito, da minha forma, a minha maneira. Então, irmãos, para que nós possamos manter viva a chama do dom, do carisma, do chamamento que Ele nos fez, nós precisamos dedicar tempo na nossa oração pessoal para o silêncio. Durante outros horários, eu posso tirar para rezar o terço, para cantar louvores, não há problema. Mas a minha oração pessoal, aquela que vai me levar à comunhão com Deus, aquela que vai me dar sustento para eu continuar a minha vida, esta oração tem que ser marcada pelo silêncio, pela graça da escuta. E é nessa escuta que nós recebemos as forças necessárias para enfrentarmos as dificuldades. Eu não tenho dúvida que este era o segredo dela. Como que ela pôde ficar de pé, vendo o fruto do seu ventre, vendo o seu filho ser condenado injustamente, julgado injustamente, flagelado sem nenhuma culpa, e um flagelo horrendo. Ver o filho com a pele toda rasgada, porque o instrumento de suplício do romano, nas pontas, o chicote que tinha várias fitas, nas pontas de cada fita, eram peças de chumbo, umas tipo coronavírus, né? Outras tipo um sapatinho, que entrava na pele, e a hora que eles batiam, ele entrava na pele, a hora que eles arrancavam, ia arrancando pele, carne e tudo. Que mãe que em sã consciência consegue ficar de pé vendo o filho viver isso? Os cravos entrando, as pessoas rindo dele, debochando. Se você fosse tudo o que você falou que era, sai daí. E ela podia olhar assim, olha, aquele ali ele curou, aquele ali, ó, ele deu pão para ele, aquele ali, ó, ele acolheu, ó, ninguém queria, ele queria matar, ele acolheu. E ela foi vendo aquilo tudo.
até ele morrer, e ela conseguiu ficar e quê? Deixa. Ela conseguiu ficar de quê? De pé. Conseguiu ficar de pé. Ô filho, pode deixar. Deixa os meninos. Barulho de criança brincando não atrapalha a gente, atrapalha? Atrapalha vocês? Dá para a gente concentrar aqui, não dá? Ótimo, então deixa. Ela ficou em pé. Por que ela ficou em pé? De onde que vinha a força? Da escuta. Alguém aí da equipe de música lembra daquele canto mais velho que a serra? Virgem que sabe ouvir? 209. Hã? Não, 209 é sobre Jerusalém. Errei. És Maria. Gente, eu estou cantando tão bem ultimamente que eu não estou querendo nem continuar a ser padre mais. Vou me inscrever no The Voice. Dá para sair aí? Olha esse canto para a gente aprender. Para a gente se inspirar nessa atitude de Maria, que era a sua oração. Está perto do 209, se eu não me engano. Achou não? Toda hora eles fazem assim para mim. Eu não sei se eu falo, se eu não falo, se eu fico esperando. Conseguiu aí? Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dize sim e logo te tornas mãe, das à luz depois o Cristo que vem nos remir. Homens e mulheres, Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz. Crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Contemplando o exemplo que tu nos dás, nossa igreja escuta e acolhe a palavra com fé e anuncia a todos, pois ela é pão
que alimenta, é luz que a sombra da história desfaz. Quero ouvir juntos, Virgem, Virgem que sabe ouvir, porque o Senhor te diz, crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Por que ela é feliz? Porque ela soube escutar. E ela escutou. E na escuta que ela teve de Deus, nos seus momentos de oração, foi a força necessária que ela recebeu para manter-se de pé. De pé. Pois ela sabe em quem ela colocou a confiança. Ela sabe em quem ela esperou. Por isso, irmãos, às vezes a gente é até pessoas de oração, mas a nossa oração é muito mais centrada no meu eu, porque ela é centrada na minha fala, é o meu louvor, é o meu canto, é a minha prece, é o meu pedido. E quanto mais a nossa oração é permeada por estas realidades, menos forças nós temos para enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas que a vida nos impõe. Por isso que muitos, no momento de tribulação, por isso que muitos, no momento de dificuldade, por isso que muitos, nos momentos de tristeza, caem e não levantam mais. E eram pessoas que rezavam. O segredo da oração não está na minha palavra. O segredo da oração que me sustenta, que me fortalece, que me faz crescer e enfrentar de peito aberto aquilo que a vida está me impondo, respondendo à altura da palavra, é a minha capacidade de silenciar e de escutar Deus e deixar que Deus se mova no meu interior. Por isso que hoje nós fizemos essa experiência. Rezamos, a nossa oração toda foi voltada ao Espírito Santo, pedindo para Ele que reacendesse em nós o fogo, não foi isso? Que realmente reaquecesse os nossos corações, porque a pandemia está nos impondo distanciamento. Vamos fazer um parênteses. A fé cristã não é uma fé para ser vivida dentro da minha casa. Porque a base da fé cristã está na comunidade. E eu não faço uma comunidade virtual. Para a fé cristã não existe. Tanto que não tem jeito de comungar virtualmente. Não tem jeito de receber o perdão virtualmente. Não tem jeito de casar virtualmente. Não tem jeito de ser batizado virtualmente. Tudo na nossa fé cristã precisa ser feito presencialmente. Presencialmente. Mas, preste atenção. Se nós não podemos estar reunidos, o virtual entra nesse sentido. Pelo menos nos mantém unidos. Mas uma vez que nós temos a possibilidade de estar reunidos, o virtual não vale mais. Vou até dar um ensinamento aqui para vocês. Conversando com alguém, estou com uma coceira no queixo. Conversando com alguém essa semana, a pessoa falou assim:
A pessoa me contou. Meu irmão falou que está adorando esse tempo de pandemia, porque ele tinha que estar na igreja às 6 horas para a missa, mas ele assiste a missa depois em casa, às 7 horas. Eu falei assim, não tem valor nenhum, porque missa gravada não corresponde à realidade. Ou eu participo na hora que ela está acontecendo, porque se eu ver depois, eu não cumpri preceito. Porque gravação é gravação. Perceberam? Foi gravado, está lá. Mas se está acontecendo aqui, ou está acontecendo em algum lugar, e está sendo transmitido, aí sim, nós estamos congregando. Nós estamos depois literalmente eu estou apenas, e eu não recebo graça nenhuma. Eu não recebo bênção nenhuma. Porque aquilo passou, a bênção foi derramada naquela hora lá, aqui na paróquia São Geraldo, de 7 às 8h20, 8h30, 8h40. 9 horas seu nariz, tá? Não vem debochar de mim não, trivida, né? Então, ali naquele momento eu estou recebendo graças. Uma vez que ali terminou e eu vou ver depois, eu não recebo nada, porque é uma gravação. Fecha parênteses. Então, neste tempo de pandemia, não tendo a oportunidade de estarmos juntos, eu até falei isso numa outra reunião da comunidade. A sua igreja está aberta, não vale você ficar vendo missa pela televisão, não, nem pelo celular. Você tem obrigação de ir à missa. Ah, mas na minha paróquia só tem 80 lugares. Chega lá 1h30 antes da missa abrir, da porta abrir, para você poder participar presencialmente. Ah, padre, eu não vou não, porque se eu for, eu tiro a oportunidade de outro. Ah, palhaçada, né, gente? Palhaçada, não existe isso não. É a minha obrigação de estar ali. É a minha obrigação de estar ali. Então, essas as realidades da fé cristã. Quando a gente começa a não estar em comunidade, quando a gente começa a ser privado de estarmos reunidos, a tendência é a gente esfriar. O evangelho de hoje vai falar um pouco, não vai falar sobre isso, mas está no contexto. Eu sou a videira, vocês são. Se um ramo não está na videira, o que acontece? Ele seca, ele vai morrendo até secar, e se depois que ele secar, e o Maurício acordar, aí ele é jogado para o fogo, porque não presta para mais. É isso que acontece. Então eu tenho tempo para ir para o boteco, para ir para a casa dos outros, para almoçar na casa do fulano, para passear na casa do Beltrano. Eu vou à missa pelo computador, porque é perigoso a gente encontrar na igreja, né? Por causa do corona. Você está assinando o seu atestado de óbito. Vai morrer. Vai morrer. Então nós precisamos aprender esta realidade. E quando a gente começa então a sentar e treinar o ouvido para a escuta, Deus vai nos mostrando essas realidades. Eu creio que isso que aconteceu comigo, também já aconteceu com cada um de vocês. Nós já mudamos coisas nas nossas vidas, em atitudes, em posturas de vida, em forma de viver, não porque outras pessoas falaram, mas porque o Espírito Santo moveu o nosso coração e nós sentimos que não estava legal. Ó, fala, a gente já escutou muitas pregações e nada mudou na nossa vida. Mas a hora que o Espírito Santo fala aos nossos corações, não tem jeito. Por isso nós precisamos, se eu quero sobreviver, está brincando de cabaninha, gente, olha que bonitinho, né? Ali está um casal para a graça do Senhor. Então, ali eu fui brincar da cabaninha, esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Ninguém prestou atenção também, não? Quanto a gente muda na vida da gente.
Eu já escutei muitas pregações. Não adianta falar do tamanho de roupa, não adianta falar que você tem que ser dizimista, não adianta falar que você tem compromisso. O dia que você experimenta a graça de Deus, o próprio Deus fala isso com você. E uma vez que você escutou da própria boca de Deus, você enfrenta chuva, você enfrenta dificuldade, você tem lá, exemplo, R$20, eu preciso comprar isso para mim, mas isso aqui é o dízimo. Eu não preciso nem perguntar, padre, eu faço isso ou faço aquilo? Não preciso nem perguntar, aquele dinheiro não me pertence, pertence ao Senhor, então é dele, então eu compro depois. É fato. Agora, isso é uma experiência de quem escutou Deus. Não escutou os homens que falam de Deus, mas escutou da própria boca de Deus. Então, eu queria pedir a vocês, essa palavrinha que vocês escreveram, ninguém ainda leu, espero que não, né? Nós vamos chegar em casa, não precisa ser hoje, pode ser, você vai ler todas estas palavras, e o seu exercício será, a partir disso tudo que está aqui, o que eu tiro como mensagem para a minha vida? A partir de tudo que foi dito, das palavras, não sei o que vocês escreveram aí não, né? Porque teve gente que não escreveu, não foi uma palavra não, né? Parece que foi um testamento, né? Mas a partir de tudo aquilo que está escrito ali naquele momento, você vai ler e você vai procurar escutar o que Deus está dizendo para mim. Você vai escrever e vai mandar para o meu privado, não na comunidade, mas para mim. Porque no próximo domingo, que dia que vai ser a nossa próxima reunião? 28? 9? 3? 24? É quarto domingo? 23. Pentecostes? Então nós vamos até mudar o horário da reunião, porque a gente vai fazer uma missa porreta no dia 23, né? No dia 23, Pentecostes, nós então vamos usar esta meditação de vocês para eu propor um caminho. Pode ser assim, irmãos? Pode? Ok. Então, vamos treinar o nosso ouvido para ouvir Deus. Não desista. Se você lê a Bíblia, não entende. Se você faz silêncio, eu não consigo fazer silêncio. Eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo entender o que Deus está falando. Lembra da imagem de uma mãe de primeira viagem. A mãe também não sabe identificar o choro da criança. Se é fome, se é sede, se é cocô, se é cansaço, se é manha. Ela aprende porque ela vai persistindo. Então vamos persistir na nossa oração para que a gente possa de fato escutar Deus. Ok? Certo? Ok.